Muito bem, voltamos sobre o que estávamos conversando. Então, o senhor falou que que devemos entrar, se possível, nos pormenores entre um reino e outro, o do norte e o do sul. Quando eu lhe falei... Agora, você me fez uma pergunta no intervalo aqui, quer repeti-la? Na verdade, eu comentei com o padre, né, que quando eu visito estes textos aqui, sobretudo em Crônicas e Reis, a gente não vê muitos detalhes, a gente vê o historiador ou os autores sagrados falando do nascimento de um feito ou de outro do rei e da morte do rei e, sobretudo, dizendo se aquele rei agradou ao Senhor ou se ele não agradou ao Senhor. Aí está, mais uma vez, a prova de que aos deuteronomistas, os escritores, séculos mais tarde, não interessava a história enquanto tal. Interessava apenas o ponto de vista religioso. Agradou ou desagradou a Deus? Todos os monarcas do Reino do Norte, a começar de Jeroboão, foram literalmente condenados. Todos. Isso a gente percebe. Todo mundo que é do norte parece que não presta popularmente. Claro, foi escrito o texto pelos sulistas, mas você tem que ter em mente que naquela época, bem, havia uma total liberdade, desordem religiosa. Nunca esse período pode ser chamado a Idade de Ouro de Israel. Nunca. Nunca. Escute. Desordem, tirania, sangue derramado, idolatria, baalização. Isso é a Idade de Ouro de Israel? E a seu ver, quando que é? O judaísmo. Então, no retorno do exílio? Só. Todo mundo voltando depois de 70 de Israel anos. Nunca mais voltou. Digo, daqueles que voltaram, dos exilados? Dos judeus, sim. Essa é a Idade de Ouro. Essa é a idade em que tem um sacerdócio. Quando se recomeçam do pó e das cinzas? Quando se recomeça tudo com o segundo templo. É o judaísmo do segundo templo. Esta é a Idade de Ouro do judaísmo. Porque aí nós temos tudo. E a própria Escritura foi dessa época. Não foi de época anterior. Todos os reis do Reino do Norte, a começar de Jeroboão, passando por Jeroboão II e terminando com Facé, todos foram condenados. E o Reino do Norte, que conheceu um esplendor, digamos, monetário, financeiro, durante a sua existência, terminou com desordens, terminou com assassinatos, terminou com generalecos pretendentes ao trono, até que a Assíria, que já estava abocanhando algumas partes deste norte, se voltou contra Samaria em 722, com Salmanasar V e Sargão II. Padre, agora, ainda nessa perspectiva histórica, quando a gente visitou o filho de Davi, Salomão, lá no texto se fala que ele construiu um suntuoso templo. Mas isso também? Tudo bem. Mas quando a gente visita alguns dados arqueológicos, provavelmente diz que o Reino do Norte, e o senhor já nos falou, tinha construções magníficas, sobretudo na época de Onri, que tornou Samaria a capital do Reino do Norte. Será que, pelo fato do povo do Reino do Norte ter ido pedir asilo no Reino do Sul, eles fizeram essa realocação de imagem? Ou seja, esse templo suntuoso de Salomão provavelmente nunca se deu e eles copiaram do norte? Em primeiro lugar, tome cuidado quando falar em templo Salomão suntuoso. Nós temos um aqui em São Paulo. É verdade. Esse é o templo suntuoso de Salomão. Salomão nunca teve
uma coisa igual. Nem cabia na Jerusalém dos tempos de Salomão. Nem de longe. É que a literatura religiosa traz muitos detalhes, né? Agora, o Reino do Norte tinha templos rivais. O templo de Dan, no extremo norte, e o templo de Betel, onde profetizou Amós, no extremo sul. Por quê? Ambos no território do norte. Do norte, para impedir ou dificultar os peregrinos de irem a Jerusalém. Então, eles tinham dois santuários, digamos, rivais, onde podiam ir. E lá estava a estátua de Yahvé, Deus, configurada na imagem de um touro. De si, isto não é ainda idolatria, de si. É comum encontrarmos imagens ou figuras de Deus Pai, um velho barbudo, barba branca, cabelos brancos ou meio calvo, isto é Deus. Não tem nada, mas ninguém diz que é uma espécie de antropomorfização. Ninguém diz que isso aqui de si seja uma idolatria. Porém, foi um caminho para a idolatria. E os profetas, sobretudo Amós e Oséias, combateram a idolatria, a baalização do Reino do Norte, trazida pela mulher de Acabe, a famosa Jezabel, que trouxe do Líbano, da Fenícia, Tiro e Fenícia, os famosos sacerdotes de Baal e sacerdotisas também, com a prostituição sagrada. Claro, falar uma coisa dessas é buscar as raízes de ouro da história de Israel. É evidente que não. É evidente que isso aqui tudo deveria acabar. E, de fato, acabou. De fato, acabou e nunca mais se restaurou. Até os dias de hoje. Nunca mais voltaram. Se miscigenaram com as nações para onde foram e, como eu disse, terminaram. Ficou a monarquia do Sul ainda por uns 150 anos. Mas depois também não teve uma sorte melhor. Se lá a destruição foi por culpa dos assírios, aqui no Sul, Babilônia. em 587, será a segunda grande deportação de judeus por Nabucodonosor de Babilônia. E assim, a coisa não foi menos pior. Terminaram as duas monarquias. A terra onde corre o leite e o mel se transformou em terra estrangeira. Ô padre, mas se fala que décadas depois eles puderam voltar. Eles quem? Aqueles que... Bom, aí vem... Alguns historiadores acreditam que alguns ainda eram vivos, daqueles que foram do Sul. E que... Houve 50 anos de desterro. De exílio. Tinha 70 anos, poderia ter ainda lembrança do passado. E aí... Mas é quase que anacrônico, não? Uma condição de vida daquela. Não. Havia gente que não como hoje, mas havia gente que durava para morrer também. Havia um ou outro. Um ou outro autor acredita que os filhos daqueles que foram exilados. Não só. Pessoas que foram exiladas e que voltaram. Então, aí é que está. Porque quando a gente visita os livros, alguns historiadores dizem que agora surge um novo Israel, não apenas pela mentalidade histórica, teológica, mas pela mentalidade de sangue. Porque quem voltou foi os filhos daqueles que foram. Os filhos dos que foram e alguns que foram também, mas, sobretudo, os filhos dos que foram. Mas isso aqui não significa nada. Israel nunca foi um povo de sangue puro.
Nunca na existência. A única coisa que une Israel é a religião, o Deus Yahvé e a Bíblia. E por que Neemias gritou com tanta insistência e ortodoxia para que eles não se misturassem com os colonos assírios? Uma tentativa, a meu ver, curta, e a Bíblia é uma história que traz os homens como eles eram também, uma tentativa, uma visão curta de um judaísmo pós-exílico. Mas houve reações. Ao mesmo tempo em que Neemias fazia isto, sabe, surgiu o livro de Jonas. Vá pregar penitência em Nínive. Historicamente, isso nunca se deu. Porém, é um livro universalista. Nínive, diante da palavra de Jonas, se converte. E Deus se arrepende do mal com que a havia ameaçado. Uma visão universalista, está vendo? Uma com outra. Os pêndulos na própria história acabam se balizando o movimento. Pois é. Né? Se Neemias insistiu na pureza de sangue e contrário aos matrimônios mistos, o livro de Jonas é um livro bem mais universalista. E mais, sim, Deus está disposto a perdoar o meu pior inimigo. É que já é uma teologia bem próxima daquilo que a gente vai assistir no cristianismo. Está vendo? Portanto, temos que tomar cuidado. Temos que encerrar também. Que pena. No nosso horário. Que pena. Muito obrigado pela escuta e pela audição. A você e a toda a sua família, um bom domingo e uma abençoada semana. Lembre-se, próxima semana nos encontramos aqui.